Estão prontos? Posso falar bom dia? Então vamos lá, vamos responder um bom dia bem gostoso. Bom dia a todos! Bom dia. Aí, isso é muito bom. Muito bom estar presente aqui nesse trabalho de novo, mais uma vez junto com o público, junto com vocês, que sempre nos acompanham aqui aos domingos, né, no nosso trabalho de Evangelho, Vibrações e Passes. Bom dia também a todos aqueles que nos assistem e nos acompanham pelas mídias digitais. Eu digo que é muito gostoso porque as energias que aqui se formam, vocês sabem disso, a gente sente essas energias, né? Do plano espiritual, toda a equipe que já está aqui, preparando todo o ambiente e preparando toda a fluidificação junto a nós. As nossas energias, junto com a energia do público e junto com a energia também de quem nos assiste. Isso é muito bom. É Jesus presente junto de nós. Esse trabalho de Evangelho, Vibrações e Passes, a gente sempre diz que, na verdade, é um trabalho de aprendizado. A gente divulga o Evangelho de Jesus e a gente aprende. A gente aqui também está aprendendo, quem está aqui em cima, junto de vocês, e vocês aí. E o mais importante é sair dentro da casa espírita e colocar isso em prática. Todos os dias, praticar o Evangelho de Jesus. Porque aqui também o mais importante é a nossa reforma íntima, a nossa elevação moral e intelectual. É para isso que estamos aqui. Tudo bem? Então, quem está chegando aqui pela primeira vez? Tem alguém? Hoje, no nosso trabalho, por enquanto, não tem ninguém, então sejamos bem-vindos e vamos aos nossos avisos. Por favor, desliguem seus aparelhos celulares. Vamos fazer isso agora, senão ele pode tocar e não é bom que ele toque durante o trabalho, tá bem? Nós teremos no dia 9 do mês que vem, 9 de novembro, a partir do meio-dia, um almoço de confraternização entre os trabalhadores da Casa de Paz e Amor em Jesus, dos trabalhos em geral, juntamente com o público em geral. E nós aqui estamos contando com vocês, o público de domingo, dia 9/11, no Clube Sampaio Moreira, aqui embaixo na rua Vilela, 892, tá? É um encontro para que lá a gente possa... Ninguém vai falar para vocês, olha, desligue o celular, aqui não pode. Lá pode. Para de falar, vamos se concentrar. Não, vai ser um momento de descontração, de falar, de brincar com o público e os trabalhadores. Tá ok? Nós precisamos disso. Então, contamos com a presença de todos vocês. Dia 9 é um domingo, a partir do meio-dia. Convites à venda aqui na nossa livraria. Esse convite se estende a todos vocês também que estão do lado da telinha aí, né? Venham participar junto conosco. Prato do dia, já falei da feijoada e vamos falar agora do nosso prato do dia de hoje. Filé à parmegiana. Nós vamos ter filé de alcatra e filé de frango. Acompanha arroz branco. Deixem para comprar na saída, ao término do trabalho, lá fora, vocês compram à vontade. Os trabalhos de hoje vai transcorrer da seguinte maneira. Leitura da mensagem com o Eduardo. Leitura de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, João Luiz. Prece inicial com a Silvia Camargo. Vibrações gerais dos passes e das águas com o Rômulo. E a prece final dos nossos trabalhos, Ricardo Storelli. Hoje nós teremos como tema da palestra referente ao capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Quem vai ministrar para nós essa palestra é a nossa querida amiga, colaboradora de vários trabalhos da casa,
Beatriz Barro. Um bom trabalho a todos nós. Fiquemos com Jesus em nossos corações e que Ele nos abençoe. Muito obrigado. Bom dia a todos. Do livro Dia a Dia com Chico e Emmanuel, item 166. Usa criteriosamente a vida e os bens da vida, reconhecendo que tudo pertence a Deus, que por amor te empresta semelhantes recursos e a quem, no momento oportuno, tudo precisarás restituir. Bom dia a todos. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, servir a Deus e a Mamon. Item 4. Jesus em casa de Zaqueu. E tendo entrado em Jericó, atravessa Jesus a cidade. E vivia nele um homem chamado Zaqueu, e era um dos principais entre os publicanos e pessoa rica. E procurava ver Jesus para saber quem era, e não o podia conseguir por causa da muita gente, porque era pequeno de estatura. E correndo adiante, subiu em um sicômoro para o ver, porque por ali havia de passar. E quando Jesus chegou àquele lugar, levantando os olhos ali, ouviu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque importa que eu fique hoje em tua casa. E desceu ele a toda pressa, e recebeu prazeroso. E vendo isto, todos murmuravam, dizendo que tinha ido hospedar-se em casa de um homem pecador. Entretanto, Zaqueu, posto na presença do Senhor, disse-lhe: Senhor, eu estou para dar aos pobres metade dos meus bens. E naquilo em que eu tiver defraudado, alguém pegar-lhe quadruplicado. Sobre o que Jesus lhe disse: hoje entrou a salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão. Porque o filho do homem veio buscar e salvar o que tinha parecido. Que assim seja. Bom dia. Nesse momento, vamos fechar os nossos olhos, acalmar a nossa respiração, sentir a presença dos amigos espirituais, dos nossos mentores. Vamos desde já abrir o nosso coração, abrir a nossa mente, para poder acolhermos a mensagem de hoje nesta palestra tão abençoada. Que possamos sentir esse sol que nos acolhe, que nos anima, que nos dê força para o nosso dia a dia. E que possamos, com essa palestra, ter uma semana abençoada. Que assim seja, graças a Deus. Que Deus abençoe a todos. Bom dia a todos. Que nós possamos, com todo esse envolvimento, já que estamos com os amigos espirituais, com Jesus, nós possamos nessa manhã refletir um pouquinho sobre essa passagem que fala de Zaqueu, entender um pouquinho mais além do que está escrito. Porque Jesus disse para Zaqueu: desça depressa, pois hoje preciso ficar em sua casa. Essa afirmativa de Jesus, ela causou muito espanto para a multidão. Como é que Jesus iria dormir na casa de um homem desonesto, sem reputação? Zaqueu, ele era um homem rico, ele tinha boa posição social, ele exercia o cargo, ele era chefe dos cobradores de impostos da sua cidade. Nada lhe faltava. Com toda a riqueza e respeito que ele tinha pela sociedade, Zaqueu tinha suas emoções perturbadas, porque ele não tinha amigos. Ele estava sempre com o olhar triste, estava sempre angustiado,
Porque, na verdade, as pessoas do povo não queriam a sua companhia. Embora eles tivessem um respeito aparente, ele estava sempre isolado. Ele não era feliz como todos imaginavam, porque as pessoas olhavam para ele, não faltava nada em sua casa, achava que ele era a pessoa mais feliz. Ele estava sempre perdido dentro dele. A consciência dele pesava. Ele sabia, no fundo, que as riquezas que ele tinha conquistado foram por meios ilícitos. Ele explorava o povo, cobrando os tributos, porque ele cobrava sempre além do que era necessário. Ele perseguia todos até que o último centavo fosse pago. E Zaqueu, então, seguia a sua vida, querendo enriquecer a todo custo, não se importando os meios que eram usados. Para ele, a riqueza era o mais importante. Era isso que ia fazer ele respeitado por todos. E essa consciência dele que cobrava, isso perturbava muito. E quando ele soube que Jesus iria estar, ele queria dar um jeito de encontrar com Jesus. Porque, na verdade, esse complexo que ele tinha de inferioridade, que ele queria eliminar de qualquer forma, estava começando a incomodar. Porque a gente sabe, ninguém preenche os nossos buracos da alma, as nossas emoções, com os bens materiais. Zaqueu estava sendo envolvido pelo vírus do desamor. Ele estava com a terrível doença chamada egoísmo. E, na verdade, todas as pessoas que vivem longe do amor, que têm a tendência de fazer das coisas materiais a única razão de viver, começam a ficar perturbadas. Quem sofre de desamor vive se rejeitando. E quem se rejeita pode ter todo o dinheiro do mundo, que continuará se sentindo infeliz. E a gente sabe disso, porque muitas pessoas podem comprar as maiores mansões, podem comprar os carros importados, mas, na verdade, são infelizes em seus lares. Muitas pessoas têm muito dinheiro para comprar qualquer remédio, qualquer tratamento, mas a saúde, quando vem, não tem dinheiro. Nós temos que passar por alguns momentos difíceis de saúde, que, lógico, tendo os recursos de poder comprar o remédio, é uma bênção, mas a gente não vai comprar a nossa saúde. Algumas pessoas acham que fazer amigos é comprar presentes. Dá o melhor presente, o mais caro, o mais bonito. Mas será que é assim que a gente compra os amigos? Será que é assim que a gente faz amizade? Muitas pessoas podem pagar boas escolas, bons cursos. Mas o conhecimento, será que é assim que a gente compra? O fato de eu estar numa boa escola me garante um conhecimento? E assim a gente tem muitos exemplos. Então, voltando para Zaqueu, Zaqueu que começa a ficar incomodado com essa situação, ele sabe que Jesus vai passar e ele quer subir numa árvore, que é para poder ser visto por Jesus. Ter certeza que Jesus vai saber que ele está ali. E a gente, quando analisa essa atitude, a gente começa a entender que não é o fato dele fisicamente subir na árvore, é o fato que ele começa a melhorar os seus pensamentos, o seu padrão vibratório, começa a querer entender melhor Jesus.
ele começa a querer compreender essas verdades que Jesus tanto falava. Ele queria se sentir um pouquinho melhor, porque ele se sentia muito mal. Então ele começa a sair da materialidade, começa a deixar um pouquinho o seu egoísmo, para compreender um pouco essas coisas espirituais. Então essa é a subida de Zaqueu. Significa elevar um pouquinho mais os seus pensamentos, começar a ampliar o seu entendimento para dar maior significado. E quando ele sobe, ele percebe que ele conseguiu o seu objetivo, porque ele foi visto por Jesus. Ele ficou feliz. E Jesus, na sua benevolência, que conhecia Zaqueu, que sabia o que estava acontecendo com Zaqueu, ele fala para Zaqueu: Zaqueu, desce. Hoje eu vou pousar em sua casa. E a grandiosidade de Jesus. Ele não deu nenhum sermão em Judas. Ele não ficou julgando se ele fazia as coisas certas, se ele fazia as coisas erradas. Quantas pessoas ele havia lesado. Enquanto toda a multidão o acusava de pecador, Jesus acolhia com o bálsamo da compaixão. Ele sabia exatamente o que estava acontecendo com Jesus. Que ele precisava dessa misericórdia para ele poder despertar na sua consciência. E se a gente for ver, é o que Jesus faz com todos nós. Não julga. Ele está sempre tendo paciência com os nossos erros, com as nossas rotas erradas que nós pegamos. É como o GPS. Né? O GPS, quando a gente vai para um lugar totalmente desconhecido, às vezes a gente não segue direitinho o que o GPS está falando e a gente erra. E o que o GPS fala? Recalculando rotas. Ele não fala, agora você errou caminho. Senta e chora, volta para casa, está perdido, vai ficar perdido. Né? E eu, pelo menos, às vezes, quando estou bem num lugar bem desconhecido, aquele GPS dá a volta e dá a volta e dá a volta. Quando eu vou ver, estou passando de novo no mesmo lugar. Eu falo, meu Deus, acho que eu não vou acertar. E é assim com a nossa vida. A gente erra, fala, não, mas agora eu vou entender. Quando a gente vai ver, a gente está fazendo o mesmo erro, mesma coisa errada. Mas as oportunidades são imensas para que a gente recomece, refaça a sua rota. É assim que Jesus faz conosco. E aí, nós vamos perceber que descer da árvore significa descer dessa indecisão, da insegurança, descer do materialismo que escraviza, que adoece. Significa a gente se reconciliar com a gente mesmo, para poder amar o nosso irmão, assim como Jesus nos ama. A gente começa a perceber que nós temos que amar a nós por aquilo que nós somos, e não pelo que a gente tem. Nós temos que reconciliar com aqueles que nós um dia prejudicamos. Reconciliar com aqueles que nós não falamos, às vezes por motivos tão bobos. Quantos parentes que a gente fica anos sem se ver, quando vai ver a gente nem lembra mais o que foi que aconteceu, mas a gente sabe que a gente não se fala. Não é? Vamos refazer nossos caminhos. E Zaqueu se sentiu tão amado, tão acolhido por Jesus, que ele começa a rever suas atitudes. Ele promete doar metade dos seus bens aos pobres e restituir a todos aqueles que um dia ele havia roubado, né? Que ele daria quadriplicado. Então esse foi um instante do acordar de Zaqueu.
É um instante onde ele abriu uma brecha da sua alma para o amor. Onde ele começa a entender as verdades que Jesus veio trazer. E todos nós somos assim. Num determinado momento da nossa vida, parece que dá um estalo. E as fibras mais íntimas da nossa alma começam a sentir Jesus mais pertinho da gente. Em cada pessoa existe uma chave que, levemente tocada, destranca as portas mais íntimas do coração, atingindo a consciência. É o despertar do homem divino que está dentro do homem humano. Essa essência divina do amor que existe dentro de todos nós, que nós despertamos. E aí fica aí um alerta para todos nós. Nós temos que ter muito cuidado com aqueles que caminham conosco. Aqueles que ainda não conhecem o Evangelho que nós já conhecemos. Aqueles que parecem que estão rebeldes, que estão perdidos em algumas viciações. Não vamos desistir. Vamos ter o nosso pensamento de oração. Vamos respeitar esse amadurecimento de cada um. Porque é muito difícil. A gente quer que todo mundo entenda aquilo que a gente entende. Quer que todo mundo respeite e que já haja corretamente. É muito difícil. Então nós precisamos. Jesus está nos esperando. 2000 anos que Ele nos espera. Não é mesmo? Por que nós também, agora que estamos despertando, não vamos entender os nossos familiares? Nesse evangelho que nós estamos estudando hoje, ele fala que não se pode servir a Deus e a Mamon. Então a gente precisa entender melhor esse significado de Mamon. Na Bíblia se refere à riqueza material, ao dinheiro, a posses. Mamon seria como uma divindade maligna que está associada à ganância, ao excessivo apego aos bens materiais. É o que aconteceu com Zaqueu. Que ele queria enriquecer a qualquer forma, a qualquer preço, não se importava com aquilo que ele fosse ferir, mas ele queria estar com a riqueza nas suas mãos. É aquela paixão que deixa com que você se afaste da sociedade e se afaste de si mesmo. Porque chegou um momento que Zaqueu não aguentava nem com ele mesmo, da tristeza, do desconforto que ele se sentia. É esse excesso que nós precisamos evitar. Não ficar escravos desses bens materiais. O ouro, ele não pode dominar os nossos sentimentos. Nós temos um livro que chama Aviluz. Tem até na nossa livraria. Ele foi escrito pelo espírito Shaolin, através do médium João Nunes Maia. E o Shaolin, ele conta que ele esteve presente no momento em que Jesus esteve aqui entre nós. Só que ele não teve maturidade para compreender esses ensinamentos de Jesus. Demorou muitos milênios ali, muitos séculos, para que ele pudesse despertar. E ele narra muitas conversas que foram registradas de Jesus com os apóstolos, que não estão na Bíblia, que não foram escritas. E ele fala sobre os tesouros, sobre a riqueza mal distribuída. Ele fala para Judas: Judas, seria falta de respeito a Deus ver na natureza, nas coisas, em nós, somente a miséria. Quando Deus criou o mundo, jamais Ele esqueceu de supri-lo com tudo que as necessidades buscam. Quando acha as faltas de alguma coisa em determinado estágio da vida, é porque não tem olhos para ver. A abundância é o padrão do amor. Na verdade, parece-nos haver certas faltas para o homem,
mas é uma falta aparente, porque o homem é dado ao abuso. Então, hoje, quando nos falta alguma coisa, é porque, com certeza, nós não soubemos fazer bom uso. Se hoje nós temos essa escassez do dinheiro, dos bens materiais, é porque talvez se tivéssemos muito e não soubéssemos usar. Mas nós também não podemos esquecer que se não é porque você está numa fase mais difícil que você deve, então, Deus quer assim, eu tenho que ficar na pobreza, eu tenho que ficar na miséria, eu esta vez tenho que passar por tudo isso, eu vou ficar... Não, vá atrás, vá correr. Deus quer que a gente aprenda a usar esse dinheiro com sabedoria, que a gente não fique escravo. Mas Ele não quer que a gente fique na pobreza, sendo fardo pesado para a família, para os outros, para a sociedade. Busque sim, mas busque com sabedoria, sem prejudicar o seu próximo, de uma maneira lícita, não como fazia Zaqueu. E aí ele fala para Judas: você esquece da abundância de ar que tem para respirar, da água encontrada por toda parte, dos alimentos, quando o trabalho é ativo, que são produzidos com grandes sobras? A igualdade para todos ainda não pode existir, porque no momento a desigualdade é o amor que faz diferentes raças conviverem. Espíritos de quilates diferentes, espíritos de quilates diversos ficam juntos para que eles possam aprender uns para com os outros. Então, essa diferença de raça, todas essas diferenças que nós encontramos é para que a gente possa crescer, para que a gente aprenda uns com os outros. Se nós estivéssemos ao lado dos nossos iguais, nós teríamos pessoas iguais a nós e nós não aprenderíamos nada, nós não cresceríamos. Judas, meu filho, todos os homens têm em suas mãos toda a riqueza de que preciso. E quando a criatura vai crescendo em entendimento, vai crescendo também em abundância. Porque a riqueza da vida pertence a todos, mas ela é administrada pelas forças maiores. Ela é administrada pelo nosso Pai Criador. Então, abusamos, e aí, quando nós abusamos, a nossa ignorância nos culpa o nosso Pai Criador. Né? Quando nós fomos culpados pelos abusos e temos que passar por algumas dificuldades. E aí ele pergunta para Judas: Judas, já tivesses a oportunidade de notar a riqueza que tem dentro de ti? Aí ele aprofunda um pouquinho mais esta riqueza. Se um homem soubesse o que pode fazer com o poder que dorme na sua alma, já seria feliz. Os pensamentos podem atingir estruturas inconcebíveis. Se nós soubéssemos a força da nossa palavra, dos nossos pensamentos, das nossas ações, nós mudaríamos rapidamente a nossa forma de agir. Use a sua força, a força de viver, a força de amar, a força de doar, de servir. Na verdade, te digo que se ganhares toda a fortuna que queres, se fores o soberano de todas as criaturas na terra, e fizeres o que queres sem que ninguém te impeça, mas não tiver paz na consciência, és o mais pobre de todos. E aí, mais para frente, quando ele fala do desprendimento, ele fala para Judas: Judas, desprendimento aos bens materiais é uma arte muito difícil. Não devemos esquecer das grandes necessidades que temos dos valores materiais e de quanto eles nos servem na jornada terrena.
porém não podemos ser tomados pela usura que nos cega. Cada criatura tem missão diferente nas hostes da vida e, de acordo com a sua tarefa, terá determinada condição material. No entanto, a vigilância não deve ser esquecida, para que não se afogue em nós o poder de servir e a fraternidade que nos iguala a todos. O ouro em si, ele não é nem bom nem ruim. O homem é que o transforma em carrasco ou em santo, dependendo das intenções e do modo que ele emprega estas forças. Judas, o ouro de maior valor é o ouro interno. É o ouro da capacidade de servir, de ajudar, de amar, de perdoar. Use os valores da compreensão, da alegria, do bom ânimo. Faça dos teus pensamentos ações positivas para o progresso. Desprendimento não é abandonar os bens que possui. Se você abandonar tudo que você tem, você vai ser um peso para a sociedade. A verdadeira renúncia é aquela em que se pode viver dentro das maiores glórias, sem que a vaidade e o orgulho comandem o nosso coração. É estar de posse de muito ouro, de muitas propriedades, mas fazer uso dessas possibilidades para o progresso e felicidade de todas as criaturas. Deve vigiar e orar, para que a prepotência não perturbe a serenidade da consciência, para que a violência não castigue a mansidão, para que o ódio não maltrate o amor, que o amor próprio não castigue a fraternidade. Desprendimento é um bem universal, que faz tu dares sem que falte em sua mesa, que faz tu pensares sem cansar a consciência, que faz tu receberes sem prejudicares o próximo, que faz tu sorrires, ajudando aos tristes, que faz tu teres gratidão sem bajular ninguém, que faz tu trabalhares em benefício de todos. Que nós possamos refletir sobre esse desprendimento, sobre o uso destas riquezas, que nós possamos refletir sobre a necessidade de voltarmos para dentro de nós, conhecermos as nossas necessidades e aprendermos a seguir os ensinamentos de Jesus. Fazer o bom uso desses bens materiais que nos traz conforto, que nos traz progresso, que nos traz tantos avanços. Que Jesus esteja conosco, que nós possamos aproveitar a riqueza deste evangelho, deste momento, desta espiritualidade nos envolvendo com muito amor e com muito carinho em todas as nossas necessidades. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Graças a Deus. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Que a paz de Jesus esteja conosco nesta manhã abençoada. Que alegria estarmos reunidos mais uma vez neste domingo de luz e esperança. Neste momento, convido a todos a fecharem suavemente seus olhos, serenando os pensamentos, sentindo a calma que envolve este ambiente. Respiremos profundamente, inspiremos a paz e ao exalar deixemos que toda preocupação e toda tensão se afastem. Sintamos a presença suave dos amigos espirituais que percorrem este salão, harmonizando o ambiente, envolvendo cada um de nós em vibrações de serenidade e amor.
Nesse instante, convidamos os médiuns a iniciarem o trabalho de passes. Permaneçamos em sintonia, sustentando o ambiente, com nossos melhores pensamentos de fé, gratidão e amor. Senhor Jesus, agradecemos pela bênção deste novo amanhecer e pela oportunidade de servir. Abençoa este trabalho de luz, envolvendo os passistas e assistidos com o teu amor infinito. Que cada pensamento emitido aqui seja um raio de esperança, de consolo e de paz. Permite, Senhor, que sintamos a tua presença neste lar espiritual, amparando e fortalecendo cada coração. Enquanto os passes se encaminham, mantenhamos o coração sereno e o pensamento elevado. Recordemos as palavras de Jesus: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz do dia. Essa luz não está fora de nós. Ela brilha dentro de cada alma disposta a amar, a servir, a recomeçar. Quantos de nós chegamos hoje aqui trazendo preocupações, dores, saudades e dúvidas? E ainda assim, Senhor, aqui encontramos acolhimento e paz. Jesus nos recebe e a espiritualidade nos envolve com ternura e cuidado. Visualizemos então uma luz dourada e serena descendo sobre este salão. Ela percorre o ambiente, envolvendo os passistas, amparando os assistidos e tocando cada coração com amor. Permaneçamos em silêncio interior. Deixemos que essa luz nos penetre, nos pacifique e renove as nossas forças. Agora, unamos nossos pensamentos em vibrações sinceras e amorosas, dirigindo aos que mais precisam. Vibrando pelos assistidos, visualizemos nossos irmãos sendo envolvidos por uma luz azul e suave, que alivia suas dores e consola seus corações, que sintam a presença do Cristo ao lado, infundindo esperança, equilíbrio e serenidade. Pelos trabalhadores dessa casa, imaginemos nossos irmãos de tarefa sendo sustentados por uma luz dourada, símbolo da força e da sabedoria de Jesus. Que as suas mãos transmitam amor e que seus corações vibrem em sintonia com os amigos espirituais. Pelos lares aqui representados, visualizemos os nossos lares, banhados por uma luz branca e pura, que harmoniza, cura e transforma. Que o amor reine, que o perdão floresça e que a fé mantenha viva a chama da esperança. Pelos enfermos do corpo e da alma, mentalizemos os irmãos que sofrem em hospitais, em suas casas ou em silêncio, que recebam amparo e alívio, que sintam o toque invisível do Cristo, restaurando-lhes as forças e a coragem de viver. Vibremos agora pela humanidade. Elevemos agora nosso pensamento à terra, o nosso lar maior,
Visualizemos o planeta envolvido em uma luz azulada e pacificadora, que se espalha por oceanos, cidades e corações. Que a fraternidade una os povos neste momento de tanta incerteza que vivemos. Que o amor substitua o medo e que a fé ilumine o caminho de todos nós. Querido Mestre Jesus, voltamos nossos pensamentos às águas aqui trazidas pelos irmãos de fé. Pedimos aos mensageiros espirituais que nelas depositem fluidos de cura, equilíbrio e serenidade. Que essas águas sejam remédio para o corpo, paz para o espírito e alívio para a alma. Que ao bebê-la, Senhor, sintamos em cada gota a Tua presença amorosa e o Teu amparo constante. Que essas águas possam seguir para os nossos lares, levando contigo, Senhor, o perfume da fé e a força da esperança. Que neste momento, enquanto os passistas terminam o seu trabalho, que possamos deixar que esta música adentre os nossos ouvidos, continue acerenando os nossos corações, equilibrando os nossos pensamentos, que possamos refletir neste momento as provas, os problemas que temos, e que possamos rogar ao Mestre Jesus que nos dê força, coragem, resiliência e esperança para superá-los um a um. Que possamos colocar as nossas dores nos braços de Jesus, pedindo força na nossa caminhada, com muita luz, com muita paz e com muito amor. E agora vamos nos encaminhando para o final do nosso trabalho, que nós possamos passar a palavra para o nosso irmão Ricardo, que vai fazer para nós a prece de encerramento. Muita paz, muita luz e muitas bênçãos para todos nós, que assim seja. E assim vamos aguardando mais alguns instantes até o encerramento desse trabalho, mantendo o nosso pensamento elevado em Jesus, que nos ampara, nos protege. Os trabalhadores já vão encerrando esse trabalho. E assim então, com o nosso pensamento elevado em Jesus, agradecendo a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, nosso modelo, nosso guia, aos mentores desta casa de paz e amor, que nos ofertam tantas oportunidades por aqui estarmos hoje, que possamos compreender a verdadeira riqueza que recebemos desde o momento que nascemos, a riqueza do amor, a riqueza da paz. Nós agradecemos a Ti, Senhor, um teto sobre as nossas cabeças, o alimento em nossa mesa e tantas outras bênçãos que nos proporciona dia a dia. Que o aprendizado nesta casa de paz e amor possa nos trazer as reflexões de que tanto necessitamos para nos tornarmos cada vez mais homens de bem, seguindo a palavra de Jesus através do Evangelho. Que Jesus nos inspire a sermos os homens de bem,
nesta semana que se inicia, que possamos ter paz e harmonia com as bênçãos de Deus. Que assim seja. Graças a Deus. Por favor, antes de saírem, último pedido, último aviso. Nós temos aqui a sacola da cesta básica.